Meu nome não importa. O que importa é o que aconteceu comigo. Durante anos, eu fui chamado de homem de Deus. Usei batina, celebrei missas, ouvi confissões, falei de céu e inferno com a segurança de quem achava que sabia exatamente onde estava pisando. Mas a verdade é que eu só fui entender o que é Deus quando parei de respirar. Não foi algo dramático como nos filmes. Nenhuma explosão, nenhum aviso divino. Foi silencioso. Eu estava sozinho, numa sala pequena, preparando uma homilia comum. Um tema seguro, nada que incomodasse demais. Fé, esperança, perseverança, as palavras de sempre. Então meu corpo falhou. Primeiro veio uma fraqueza estranha. Depois, um peso esmagador no teito. O ar simplesmente não entrava. Minha mente ainda tentava rezar, mas as palavras já não se organizavam. O chão se aproximou. E acabou. Não houve dor. Não houve medo. Houve desligamento. E logo depois, consciência. Eu não tinha corpo, mas eu estava mais lúcido do que em qualquer momento da minha vida. A primeira sensação foi um silêncio absoluto. Não vazio. Silêncio vivo. Era como se todo o barulho do mundo tivesse sido desligado de uma vez. Pensamentos, preocupações, culpas, expectativas, tudo cessou. E ali, nesse estado impossível de explicar, eu soube. Eu morri. Curiosamente, isso não me assustou. O que me assustaria viria depois. Não vi anjos, não vi chamas, não ouvi trombetas. O que aconteceu foi muito mais perturbador. Eu comecei a entender coisas sem que ninguém me explicasse. Como se verdades inteiras fossem colocadas dentro de mim de uma vez. E a primeira delas foi um choque. Grande parte do que chamamos de fé é apenas hábito. Essa compreensão veio acompanhada de uma tristeza profunda. Não uma tristeza humana, algo maior. Era como sentir a dor de alguém que ama e não é ouvido. Então o ambiente mudou. Não virou luz, não virou escuridão completa. Era algo intermediário, como atravessar um véu. E de repente eu vi. Não prédios, não paredes, mas a igreja como realidade espiritual. E ali começou o que mudou tudo. Eu vi multidões reunidas. Cantos, rituais, discursos, celebrações, tudo funcionando. Mas quando a percepção atravessava a superfície, o que existia dentro era, em muitos lugares, seco. Não morto, mas cansado. A fé estava lá, pessoas sinceras estavam lá, mas sufocadas, como sementes jogadas em solo endurecido. E então algo se gravou em mim com força devastadora. Eles falam muito sobre mim, mas quase não me escutam. Aquilo não foi acusação, foi constatação. Eu vi líderes espirituais ocupados demais em manter estruturas, reuniões intermináveis, discussões sobre imagem, números, reputação. Vi o medo de perder pessoas moldando discursos. Vi verdades sendo suavizadas, vi o desconforto sendo evitado. E o que mais me feriu foi perceber quantas vezes eu estive ali. A igreja, em muitos lugares, tinha deixado de ser ponte e se tornado filtro. Não conduzia até Deus, controlava o acesso. A visão continuou. Eu vi fiéis sinceros, gente simples, gente ferida. Pessoas que buscavam consolo, direção, sentido. Mas sobre muitas delas havia algo pesado, como uma névoa. Elas frequentavam, mas não cresciam. Obedeciam, mas não amadureciam. Sabiam regras, mas não sabiam discernir a própria consciência. E a verdade veio clara, direta. Meu povo aprendeu a me temer, mas não aprendeu a me conhecer. Aquilo doeu, porque percebi que muitas vezes oferecemos comportamento, quando Deus quer transformação. Oferecemos culpa, quando Deus quer arrependimento que cura. Oferecemos fórmulas, quando Deus quer encontro. Então vi algo ainda mais difícil. Vi a autoridade espiritual sendo usada como escudo. Vi erros escondidos para não escandalizar. Vi feridas sendo varridas para debaixo do tapete sagrado.
e entendi algo que jamais tinha entendido antes. O maior escândalo não é o pecado, é fingir que ele não existe. Deus não estava irado, estava entristecido. Entristecido porque ama a igreja, e justamente por amar, não ignora sua doença. Então a percepção se aprofundou. Vi igrejas cheias, mas vazias por dentro. Pessoas indo embora não por rebeldia, mas por fome. Fome de verdade, fome de sentido, fome de Deus. E então veio uma das frases mais duras de toda a experiência. Me ensinaram o meu nome, mas não me ensinaram a minha voz. Criamos pessoas dependentes de líderes, mas frágeis espiritualmente. Gente que sabe o que o padre pensa, mas não sabe reconhecer quando Deus fala ao coração. A fé se tornou aparência, linguagem correta, gestos corretos. Pouca conversão real, pouca coragem de olhar para dentro. E então vi altares virando palcos, mensagens moldadas para agradar, um evangelho sem cruz, um Cristo confortável. E a verdade foi inegociável. Onde não há cruz, não há ressurreição. Percebi que o medo de perder fiéis estava produzindo uma fé rasa, uma fé que consola, mas não transforma. E isso estava gerando algo ainda pior: confusão. Pessoas pulando de igreja em igreja, de promessa em promessa, de líder em líder, buscando experiências e encontrando controle. Controle pelo medo, controle pela culpa, controle pela dependência. E então senti algo diferente. Não uma visão, uma presença. Cristo. Não como imagem, não como símbolo, mas como consciência viva. E o que mais me marcou não foi poder, foi tristeza. Uma tristeza amorosa. E sem palavras eu entendi. Eu não abandonei a igreja, mas muitos apenas me deixaram do lado de fora. Ele não estava destruindo, estava esperando. Esperando ser ouvido, levado a sério, vivido. E então veio a parte mais pesada. Não vi datas, não vi catástrofes, vi consequências. Igrejas continuando a funcionar, mas com a presença de Deus se afastando aos poucos. Não por castigo, por respeito. Onde a verdade é negociada, minha presença se recolhe. Vi líderes culpando o mundo, a modernidade, a internet, os jovens, tudo, menos o próprio endurecimento. Vi o nome de Deus sendo usado para ferir, para dividir, para alimentar orgulho espiritual. E a frase veio como sentença: quando meu nome machuca, ele deixa de curar. Então algo mudou. A visão deixou de ser sobre os outros e virou sobre mim. Vi minhas omissões, meus silêncios convenientes, minhas palavras suavizadas por medo. E ainda assim não houve condenação. Houve chamado. Não te mostrei isso para te esmagar. Te mostrei porque confio em você. Confiança não é privilégio, é peso. Eu entendi que voltar seria difícil, que seria questionado, rotulado, talvez isolado. E mesmo assim a verdade foi clara. Não te chamei para ser aceito, te chamei para ser fiel. Então vi o que realmente cura a igreja. Não escândalos, não discursos inflamados. Pequenas fidelidades. Um ouvido atento, um pedido de perdão sincero. Um padre que não se esconde atrás do cargo. Uma verdade dita com amor. E então senti o puxão. Estava voltando. Pela primeira vez senti medo. Não da dor, mas de esquecer. Eu implorei, em silêncio, para não perder aquilo. E então, impacto. Dor no peito, ar queimando os pulmões, vozes, luzes. Eu estava de volta. Para eles foi um milagre médico. Para mim, foi envio. Desde então, nada é igual. Eu continuo sendo padre, mas não consigo mais fingir. Não mudei a doutrina, mudei a postura. Falo menos de aparência, mais de consciência. Menos de medo, mais de verdade. Alguns se aproximaram, outros se afastaram. E tudo bem. Hoje eu sei. A igreja não será salva por números, nem por poder, nem por influência.
será salva por corações convertidos. E talvez o maior milagre da minha morte tenha sido aprender finalmente como viver. Se você ouviu isso até o fim, não te peço que acredite em mim. Só te peço uma coisa. Observe. Observe se sua fé te transforma ou apenas te conforta. Porque no final, não será perguntado onde você esteve aos domingos, mas quem você se tornou. Talvez o mais desconcertante dessas experiências não seja o que elas revelam sobre a morte, mas o que expõem sobre a vida. Quem atravessa esse limite quase nunca volta com respostas prontas, volta com perguntas mais profundas. Perguntas que não cabem em doutrinas, nem em rótulos, nem em certezas confortáveis. Porque depois de encarar o silêncio entre dois mundos, muita coisa perde importância e o essencial fica impossível de ignorar. No fim, não importa quantas vezes alguém esteve em um templo, quantas palavras decorou, quantos rituais cumpriu. O que permanece é outra coisa. A forma como amou, a forma como tratou o outro quando ninguém estava olhando, a coragem de mudar quando percebeu que estava vivendo no automático. Esses relatos não existem para convencer, existem para provocar, para lembrar que talvez a vida não seja apenas algo que acontece com a gente, mas algo que responde a quem escolhemos ser. Se essa história te fez refletir, leve essa pergunta com você depois que o vídeo terminar. Se tudo acabasse hoje, o que em você realmente teria valido a pena? Aqui, no Entre Dois Mundos, você encontra histórias reais de pessoas que tocaram o limite e voltaram transformadas. Se você sente que essas narrativas falam com algo profundo dentro de você, inscreva-se no canal. Porque no fim, não será perguntado onde você esteve aos domingos, mas quem você se tornou.